Amém. Você pode se assentar nesse momento. As crianças têm um momento especial, tem uma sala preparada para elas. Caso você esteja com a sua, você pode levar lá para as irmãs, tá bom? Ali no piso superior, e elas terão ali um bom tempo de aprendizado e serão ensinadas a amarem a Jesus. Bom, gente, nessa manhã nós temos a alegria de ter aqui conosco o pastor Márcio, pastor da Primeira Igreja Batista do Jardim Mirna. Eu quero convidá-lo aqui, ele estará fazendo sua apresentação melhor, e é uma grande alegria tê-lo conosco nesta manhã. Nós estamos celebrando os 39 anos de existência da nossa igreja, e teremos aí, ao longo desse mês, alguns irmãos, pastores, que estarão falando conosco e trazendo a palavra do Senhor. Então, nós nos alegramos com a vida do pastor Márcio. Pastor, Deus abençoe. Fique à vontade, tá? Bom dia. Saúde, irmãos, com a graça e a paz do Senhor e Salvador. Para nós é uma alegria, um privilégio, poder estar aqui com os irmãos. Estava brincando com alguns irmãos quando o pastor nos fez o convite. O senhor me fez o primeiro convite, foi em 2019. Quando o pastor nos convidou, fiquei tão emocionado, irmãos, com o fato de poder estar aqui, que eu infartei. Alguns se lembram, Eu infartei. Alguns perguntaram, pastor, o que foi? Eu acho que foi a emoção de pregar lá no templo, E foi no dia, um dia anterior de eu estar vindo para cá, eu estava no hospital, lá no pronto-socorro. E agora o pastor foi um pouco mais cuidadoso. Nós estávamos falando sobre outras coisas, ele embutiu na conversa o convite, eu me liguei depois, do que aconteceu, do convite feito. Mas obrigado, irmãos, pela oportunidade de poder servir ao Senhor e também compartilhar com os irmãos das grandezas e das benesses que Deus tem realizado em nossas vidas, bem como também na vida de nossa igreja. A minha esposa, a Ivete, com meus meninos gostariam de estar, mas nós estamos ali naquela reta final de preparação para alguns eventos, como o aniversário da nossa equipe de louvor, como também já se preparando para o mês de aniversário da igreja. Então, estão lá todo vapor com o grupo de louvor ensaiando. Então, estão ensaiando após a EBD e também ensaiando no período da tarde. Então, por essa razão, eles não puderam estar conosco aqui, mas transmitimos em nome da minha família e de toda a nossa igreja um grande abraço e também um feliz aniversário, a toda a igreja. Que Deus os abençoe e fortaleça e sustente a igreja a cada dia. Amém? Eu quero convidar quem tem sua Bíblia, esteja abrindo ao livro do Evangelho de Lucas. Nós estamos com a nossa igreja estudando já está indo para uns 2 meses. Pastor Davi e eu temos pregado em nossa igreja uma série de mensagens com o tema retomando o fervor espiritual. Quando nós pensamos nesse tema, em retomar o fervor espiritual, nós passamos a naturalmente pensar em algo que com o tempo nós perdemos ou deixamos de praticar. Por essa razão, precisamos reaver, para que então possamos encontrar o nosso lugar novamente e prosseguir servindo ao Senhor. É tão interessante, e eu quero parabenizar a equipe de louvor, pela ordem dos cânticos que os irmãos separaram. Eu acredito que tenha todo aquele cuidado, que os irmãos têm, que a equipe tem, em poder escolher os cânticos. E eles começaram, de fato, falando, através da música, que o Senhor é o nosso pastor. Ou seja, aquele que, de fato, cuida de nós. E é tão interessante, Deus nos deu o privilégio de, quando estávamos no norte do Paraná estudando, o seminário tinha um rebanho. Deus nos deu o privilégio, durante um tempo, cuidar. E é tão gostoso cuidar de ovelhas, mas também é trabalhoso. O bicho que dá trabalho é ovelha. Eu acredito que é essa razão que o Senhor compara. Irmãos, olha, se fosse só quebrar a perna, coisa boa. Quebrar a perna de ovelha é bom demais. Mas o trabalho que dá depois para carregar ela e cuidar, não vale a pena, não. Mas olha, irmãos,
e retomar é realmente olhar para o Senhor, entendendo que Ele é o nosso pastor. E depois nós cantamos um cântico que, então, fala sobre um adorador por excelência. Daquele que, de fato, tem a adoração no nosso DNA, que nós adoramos ao Senhor e o exaltamos de uma forma espontânea em nossas vidas. E não porque alguém exige de nós que façamos aquilo. Mas por quê? Porque, de fato, Ele nos resgatou com um propósito. Parabéns, irmãos, pelos cânticos. Parece que não, eu observo essas coisas, acho legal, interessante, né, como isso vem de acordo também ao que Deus tem a falar aos nossos corações. E Lucas, capítulo 24, o texto que nós vamos, juntamente com os irmãos, meditar, ele há de nos chamar a atenção quanto a isto. E eu quero, nesta manhã, com os irmãos, trazer aqui, na verdade, um resumo de tudo aquilo que nós temos juntamente com a igreja estudado, falado e compreendido à luz da palavra do Senhor. É tão interessante que, à medida que estudamos, tanto o pastor Davi como eu pregando neste texto durante esses 2 meses, irmãos, as riquezas e detalhes do texto, eles não se esgotam. E Deus, de fato, fala, transforma e molda nossos corações para a honra e a glória do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, a palavra do Senhor vem nos relatando uma história tão interessante, quando naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam, o próprio Jesus aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então Jesus perguntou: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, respondeu: és o único, porventura, que estando em Jerusalém ignora os fatos ou as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este é o 3º dia que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, as que estavam conosco, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de um anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas lhes disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, o partiu e deu-lhes. E então se abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Deus e Pai, que a palavra do Senhor fale, transforme e molde nossos corações para a honra e também a glória do Senhor, e que sejamos moldados por Ti. É a nossa oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Há uma história tão interessante que diz o seguinte, que certa vez, em um leilão,
O leiloeiro estava ali, leiloando diversos objetos e coisas que lá estavam. E no canto, entre as diversas coisas, havia um violino. Aquele violino estava ali, surrado, todo empoeirado. E ele começou aos lances, mas ninguém dava nada por aquele violino. Então, em meio àquela plateia, aos que estavam ali, um homem levantou-se, foi até aquele violino, pegou-o, passou um pano nele, tirou todo aquele pó, e cuidadosamente aquele homem começou a afinar as cordas. E então ele passou a tocar, tirando daquele instrumento uma linda sinfonia. Após ele tocar, então, o leiloeiro deu sequência ao leilão. E logo aquele instrumento fora arrematado por um valor muito alto. E é tão interessante, meus queridos, que muita gente anda por aí triste, suja, surrada pelo pecado. Pessoas que ninguém dá nenhum valor por elas. Até que então o mestre dá o seu toque pessoal e consegue extrair dali o melhor. Irmãos, a igreja do Senhor muitas vezes caminha assim também, surrada. E nós costumamos brincar lá na igreja, e ao mesmo tempo é uma realidade, que nos nossos dias quem persegue a igreja é ela mesma. Quando nós falamos mal dos crentes, quando nós realmente criticamos a igreja em que nós frequentamos, em meio a esses cafés comunitários e ações que a igreja tem realizado, houve alguns acontecimentos muito interessantes. Na semana retrasada, houve uma chuva muito forte na segunda-feira, e próximo à nossa igreja, a um bairro, uma comunidade, e aí ali há um encontro de 2 córregos. E eu me lembro que nós estávamos na igreja, nós íamos sair com alguns irmãos para fazer caminhada, e fora impossível por causa da chuva. No dia seguinte, estávamos ali no colégio, recebendo as crianças e pais, né? E então uma das pessoas que vieram da comunidade chegou até mim e falou: pastor, pelo amor de Deus, vá visitar, vá até a comunidade para conversar com nós, com os moradores, porque a coisa está feia. A água subiu em alguns lugares até 2 metros, muitos barracos foram literalmente levados pela água, estamos lá desesperados. Então, logo que as crianças entraram, eu fechei os portões e falei com minha esposa: vou dar uma ida até ali, e fomos lá. Irmãos, uma situação lastimável. Algumas casas que eu cheguei ainda estava saindo água de dentro daquelas casas. Então, nós começamos a andar ali dentro daquela comunidade, né, como dizia o pastor Josué Félix, né, maçando barro e conversando com aquelas pessoas. E logo após, então, ao ver aquela situação e conversar com eles, e muitos contando para nós, e água, e chorando, né, mediante aquela situação. Então, logo liguei para o pastor Davi, liguei para alguns irmãos também, e no período da tarde nós retornamos lá, mas já para convidar a comunidade que nós íamos disponibilizar roupas e cestas básicas para aqueles que realmente haviam perdido tudo. Já tinha um pouco, perderam um pouco que tinha. E à medida que nós fomos à tarde convidando, começamos a perguntar para algumas pessoas: e vocês já comeram hoje? Não, pastor, nossa última refeição fora ontem à noite. Então, a igreja decidiu rapidamente, os irmãos se prontificaram, e à noite, além das roupas e das cestas, a igreja também preparou um jantar para toda aquela comunidade. Então, o que me chamou a atenção? Nós recebemos aquelas pessoas, passaram por lá, jantaram ali conosco, ali na igreja, levaram roupas, colchões que os irmãos doaram, conseguiram também para eles. Mas no domingo seguinte nós tivemos o café comunitário. E entrou um casal para participar daquele café, e eu comecei, logo que aquele casal chegou, eu não sei se foi sorte ou azar deles, né? Mas eu comecei a conversar com aquele casal. À medida que fomos conversando, aquele homem falou assim para mim: pastor, eu tenho raiva de crentes. Aí eu falei, eu disse para ele: eu não te culpo. Aí ele começou a contar para nós as experiências que tanto ele como a esposa haviam tido com evangélicos, com igrejas, inclusive mencionando uma igreja a qual ele passou. Mas então o coração não aguenta, né?
e a língua não se contém dentro da boca. Eu perguntei para ele, se você não gosta de crente, o que você veio fazer aqui? Não deu para conter, irmãos. Você tem que fazer essa pergunta, né? Você não gosta de crente, o que você veio fazer aqui? Né? E o casal então falou, sabe, pastor, primeiro nós viemos porque nós estávamos com fome, não tínhamos o que comer. Mas vocês, em tudo aqui, aquela situação caótica, tem muitas igrejas aqui perto, ninguém veio até aqui nos perguntar como nós estávamos, perguntar do que nós estávamos precisando, ninguém veio nos dar roupa, ninguém veio nos dar alimento, mas vocês vieram aqui, nos deram colchões, nos deram alimento para levar para casa e ainda nos deram um jantar. E nós ficamos curiosos e agora viemos para saber o que vocês têm de diferente. E nós começamos a conversar com aquele casal. E eles começaram a entender, pouco a pouco, o plano e o amor do Senhor para com a vida deles. E quando, irmãos, nós falamos sobre retomar o fervor espiritual, é tão interessante que aqueles dois homens, aqueles dois discípulos, eles haviam acompanhado o ministério do Senhor Jesus por um determinado tempo. Tanto que, quando o Senhor pergunta a eles do que vocês vão conversando à medida em que caminhais, eles param e eles explicam a Jesus a esperança, ou toda a expectativa que eles tinham do próprio Senhor. Mas a Bíblia diz que seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. E quantas vezes nós entramos na igreja do Senhor, participamos da igreja, enquanto ela nos fornece aquilo que nós queremos ou esperamos. Quando faz aqueles desafios, o pastor até brincou aqui pela manhã, né? Alguns se perguntar, um vai dizer, não quero ar-condicionado ali, eu queria aqui, ou podia intercalar. Sempre alguém vai dizer, olha, eu não gosto, outro vai dizer, olha, eu não vou mais naquela igreja, porque eu não gosto do ar-condicionado. Mas, ou seja, ela está na igreja com a motivação errada. E aqueles homens, o Senhor passa a conversar com eles, expõe a eles toda a Escritura, mas eles ainda não conseguem entender. E quando estão chegando até a aldeia, o Senhor faz menção em passar adiante, e eles falam, Senhor, fica conosco, já é tarde. Mas por que eles insistem com o Senhor para ficar? Porque ele era um homem bonito? Porque ele falava bem? Não. Existem algumas questões interessantes e até históricas. Hoje, eu creio que 90%, então 100% aqui, tem carro ou veio para cá de carro. Naquela época, tudo era na canela ou no lombo de um animal. E viajar à noite de uma cidade, de um povoado para o outro, era muito perigoso. O risco de assalto era enorme. E eles sabiam que, se Jesus passasse adiante ou fosse até a próxima cidade, já pelo horário, a probabilidade de ele ser assaltado ou morto durante aquele trajeto era muito grande. Então eles ali o induz a permanecer com eles, olha, é seguro, em outras palavras, amanhã cedo, levanta cedo, e você continua a sua viagem. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? É que quando o Senhor parte o pão, dá a eles, e eles o reconhecem, o que eles fazem? Atente o versículo de número 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Em outras palavras, eles ignoraram todos os perigos dos quais alertaram e constrangeram Jesus. Irmãos, quando de fato Deus trabalha no coração do homem, quando de fato há aquela renovação, daquele fervor espiritual, nós não nos preocupamos com o que está diante de nós. Sabe por quê? A certeza que nós temos que servimos um Deus verdadeiro, que mediante a missão que Deus nos deu, Ele há de nos amparar, sustentar, de nos guiar e de nos proteger em tudo isso. E Deus quer restaurar no seu coração. Mas agora vem uma pergunta tão interessante, mediante esta situação. Se você pensa e entende essa questão da renovação espiritual, a pergunta que eu faço para você é, você já entregou sua vida ao Senhor como seu Salvador? Vou mudar a pergunta. Você é mesmo um cristão? Alguém que foi lavado e regenerado? Alguém que olhou para o Senhor e compreendeu seu estado pecaminoso e de que o salário ou que você merece pelo pecado é a condenação eterna, mas Deus, pelo seu imenso amor,
deu seu filho para naquela cruz morrer. E no dia que você entendeu essa verdade, você olhou e falou: Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu aceito a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Você já fez isto? Se você não fez, é hora de fazer. É entregar o seu coração ao Senhor, o receber como seu Senhor e Salvador. Mas é interessante que o texto, o versículo 33, ele nos chama a atenção a algumas verdades. E dentre as verdades aqui está, quando ele diz, na mesma hora, é um estado de consciência do que Deus tem para mim e o que Deus tem para a sua vida. E a missão da igreja e de nós cristãos não é simplesmente levantarmos de manhã, vamos para a escola bíblica, vamos participar dos cultos de oração das quartas, ou dos cultos no domingo à noite. Deus tem muito mais coisa a ser realizada através da igreja do Senhor. A missão social da igreja, irmãos, ela é fundamental, mas ela precisa ter um propósito. O pastor definiu bem essa questão, né? Está definindo bem. Eu achei tão interessante o estudo da escola bíblica. É justamente porque missão social não é um desencargo de consciência de cada um de nós, mas ela cumpre um propósito. E eles aqui têm essa consciência e diz, na mesma hora eles levantam. E quando diz eles ali, então, levantando-se agora é uma disposição para mudar. Na mesma hora, levantando-se, traz duas questões. Primeiro, estado de consciência, levantando-se, disposição para mudar e voltando-se para Jerusalém. Ação. É o que Deus tem para a vida da sua igreja. E esse fervor espiritual muda a vida da igreja. E é tão interessante observar algumas questões. Primeiro, quando nós olhamos para a igreja do Senhor, já ali no primeiro século, Deus vinha demonstrando isso através da vida da igreja. Olhem para o livro de Atos dos Apóstolos, quantas coisas aqueles homens realizaram. Aquela ilustração, né, de que eles iam de casa em casa, e hoje nós não vamos, é uma realidade. É verdade. É uma realidade. Sabe, irmãos, o que é gostoso atentar à história da igreja? No ano 54, quando Nero assume o império, a história nos diz que aquele homem era um homem sanguinário, devasso, mandou assassinar a própria família com o objetivo de realmente crescer e dominar e não ter ninguém ali para usurpar do seu trono. Mas também nos ensina que Nero, ele tinha um desejo ardente de transformar todo o império a partir de Roma. E então ele ateia fogo à cidade de Roma e diz que dos 14 bairros, 4 deles eram densamente povoados por judeus e cristãos. E quando então a cidade está queimando ali, foram três dias, 2 noites queimando. Diz a história que ele então sobe à torre de Micenas e ali ele fica realmente tangendo a sua lira e observando todo aquele incêndio. Quando então conseguem conter aquele incêndio, ele coloca a culpa todo aquele ocorrido nos cristãos. E ali começa uma intensa e uma árdua perseguição contra o cristianismo. E quando começa aquela perseguição, eles começam então a ser espalhados por diversos lugares. E à medida que eles vão caminhando, eles vão realmente pregando, ensinando, falando do amor do Senhor. No ano 68, diz a história também, que houve uma rebelião em Cesareia Marítima, porque o templo havia sido profanado. E então os zelotes ali se levantam contra o império, e ele envia para lá o general Tito para tentar conter aquela rebelião. E ainda no ano 68, Nero é deposto do trono pelo Senado romano. E quando ele é deposto do trono, conta-se que então Vespasiano assume o império. No ano 70, quando é inaugurado o Coliseu Romano, e naquele mesmo ano também aquela rebelião em Cesareia não conseguem conter. Agora então Tito invade a cidade. E quando ele invade também ali a Jerusalém, os judeus, os cristãos, eles são dispersos. E qual uma outra questão muito interessante também, que naquele período eles também derrubam o templo. Uma das questões diz que eles procuravam ouro, né, escondido no templo.
E o Senhor, há pouco tempo, há poucos anos, alguns anos antes, havia dito: não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas no ano 70, quando é inaugurado o Coliseu Romano, diz que mais de 10 mil cristãos foram mortos. Mas por quê eles foram mortos? E como? Uma das questões que nos é ensinado e é contado, e diversos historiadores vêm falando a este respeito, muitos deles eram jogados nas arenas. E eles eram mortos a fio da espada de gladiadores. Outros eles pegavam, jogavam sangue em seus corpos, ou jogavam peles de animal sobre aqueles homens e jogavam dentro das arenas para serem mortos pelos leões. Outros, por sua vez, eles ateavam piche e penduravam numa cruz e ateavam fogo para iluminar as praças públicas. E sabe ainda o que nos chama a atenção? Que diz que naquela época faltavam madeira para construir cruz. Tamanha quantidade de pessoas que eram mortos naquele período. E sabe o que me chama a atenção em todo esse fato? Que aqueles homens eram mortos porque amavam ao Senhor. Porque aquele fervor espiritual era algo ardente em seus corações. Você vai entender um pouquinho melhor essa história, sabe como? Quando há a morte de Estevão, Paulo está ali, ele se levanta, ele vai até as autoridades, ele pede cartas para que, indo o caminho a Damasco, todo aquele que ele encontrasse, que fosse do caminho, que ele pudesse prender. Mas prender não é como a polícia faz hoje, que pega alguém que está cometendo algum delito, aquela pessoa é presa em flagrante, é colocado em ele algemas e é conduzido a uma delegacia. Não era isso. Prender também era torturar, também era matar. Em outras palavras, para deixar você um pouco mais confortável, eles descobriam onde o pastor Ademário mora, chegavam até o pastor Ademário e começavam a surrar o pastor Ademário, dar um couro nele. Sabe com que objetivo? Para que ele entregasse onde mora cada membro da sua igreja. Significa que ele ia chegar na sua casa. Havia uma grande probabilidade. E de lá, os irmãos estão entendendo? Mas, irmãos, o fervor espiritual que havia no coração daqueles homens, eles preferiam morrer em uma cruz como tocha humana, ou ir para uma arena, morrer a fio de espada, ou morrer nos dentes de um leão, do que negar o seu Deus, ou entregar os demais. Isso era fervor espiritual. E quando nós olhamos ao livro de Atos, que a Bíblia diz que eles vendiam seus bens e distribuíam à medida que havia necessidade, de que eles iam em casa, partindo um pão, com alegria e singeleza de coração, isso era fervor espiritual. Muitas vezes nossa igreja, nós olhamos para dentro da própria igreja, e nós percebemos que talvez tenha uma família padecendo necessidade. Olha, a igreja deu uma cesta esse mês. O mês que vem a igreja deu cesta de novo. O quarto, quinto, sexto mês. Desculpe a expressão, eu sei que está gravando aí, mas com todo respeito. Sempre tem alguém que vai dizer: ele é um vagabundo. Vamos parar de dar cesta. Ele tem que trabalhar. Mas, irmãos, ninguém foi até aquele irmão, sentou com ele e conversou. Irmão, como está o seu emocional? Irmão, como está a sua vida espiritual? Como está a sua motivação em voltar, em levantar, em lutar, em crescer? Uma das coisas que todo ser humano busca é a dignidade. Naturalmente não quer ficar dependendo de um alimento, de um sustento, de uma ajuda de custo aqui, de uma ajuda ali. Ele quer levantar. E o que nós precisamos, irmãos, é aquilo que o Senhor olha para nós e diz: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. E uma igreja que de fato há aquele fervor espiritual é uma igreja ou um cristão pronto, não só para dar o alimento, mas para estender as mãos. Entender qual a razão o levou até ali. O que nós podemos fazer para levá-lo a caminhar, para crescer com o Senhor. E quando o Senhor vem até aqueles homens, aqueles dois homens, e o Senhor conversa com eles, irmãos, remete as nossas mentes ao primeiro cântico,
com base no Salmo 23, de que Ele é o nosso pastor. Está atento às nossas necessidades. E uma das questões interessantes que quando nós cuidávamos de ovelhas, do rebanho, ovelha come demais. E algumas vezes você observa que ela está parando, está comendo menos, não está pastando junto com as outras. Você pode olhar que alguma coisa está acontecendo. E é verdade. E você chegava lá, você pegava aquela ovelha, você a separava do rebanho, você precisava deitá-la no pasto, ou geralmente embaixo de uma árvore, para você não sofrer com o sol escaldante, nem judiar também da ovelha por causa da lã. Né? E você começava ali, sabe aquilo que as mães, no passado, faziam isso com os filhos, né? Ficavam caçando piolho. É semelhante você fazia com a ovelha. Só para você ter uma noção, tá bom? Hoje tem tantos remédios, né, venenos, e que jogam ali, porque eu falei remédio. Tem uma mulher que trabalha na igreja, que um dia ela falou, pastor, precisa comprar remédio para a barata começando a aparecer. Eu falei, posso comprar, irmão, mas o que ela tem? Para comprar o remédio certo, né? Eu não posso chegar lá e comprar qualquer coisa sem saber o que ela está sentindo, né? Aí ela falou, não, pastor, é veneno. Eu falei, então tá bom, você quer acabar com ela, né? Hoje tem muitos venenos aí para você acabar com essa praga. Mas você precisava sentar ali e ficar mexendo na lã dela para você poder encontrar alguma coisa. E geralmente você encontrava. Quando não, ela estava com algum tipo de bicheira, alguma outra coisa assim, e você precisava tratar daquilo, porque aquilo causava dor, incômodo ao animal. E não conseguia pastar, muitas vezes não conseguia se alimentar direito. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor foi ter com aqueles homens, olhe aos evangelhos, as pessoas que Jesus curou, 90% a Bíblia diz, vendo Jesus, foi ter com elas. Irmãos, Deus não faz diferente conosco hoje. O Senhor, olhando as nossas necessidades, que estávamos condenados ao inferno, o Senhor veio ter conosco através de Cristo Jesus. Entender que somos a imagem e semelhança, não somente na questão da criação, mas também nos nossos atos praticados. Ir ter com o nosso irmão. Ir ter com o nosso irmão. Ir ter com o nosso irmão é entender que ele tem necessidade e que somos os instrumentos usados por Deus para suprir aquela necessidade. Talvez o irmão vai chegar até você, compartilhar algum problema. E depois, a primeira coisa em que nós podemos dizer é, mas o pastor nem fica atento, ele não sabe disso. Não, ele não sabe. Se ele compartilhou contigo, vá conversar com o seu pastor. Leve a ele a necessidade de um outro membro para que ele também possa tomar as providências em estender as mãos e ajudar. E algumas vezes, irmãos, nós preferimos fofocar. Aí eu corro para um outro irmão e falo, olha, fulano de tal está passando por isso, e o pastor não fez nada. Irmãos, isso não é ajudar. Ajudar é quando eu ouço que alguém está passando por algo, ao invés de eu passar adiante, porque crente, eu sempre digo que crente não fofoca, crente pede para orar. Né? É verdade, é o Washington, né? Eu vou chegar para o Washington e falar assim, Washington, olha, eu estou sabendo negócio aqui, eu tenho que pegar alguém aqui, né? E vai ser o Hélio, o pastor Hélio. Né? Eu estou sabendo negócio aqui do pastor Hélio, ó, só entre nós dois, só para nós orarmos por ele. Irmão, se eu me estou preocupado com o pastor Hélio, o que eu tenho que fazer? Ir até ele, sentar com ele. Pastor, fulano de tal, dê o nome, tá bom? Não tem que esconder não, dê o nome da pessoa. Fulano de tal me procurou, falou sobre isso. Pastor, é verdade? Não, irmão, não é verdade, então vamos na casa do fofoqueiro. É verdade, vamos dois na casa do fofoqueiro. Quando ele vê os dois batendo lá, ele já vai ficar vermelho. Ou ele infarta e vai para a glória, ou ele vai resolver os problemas aqui. Irmãos, fervor espiritual nos leva a cuidar e não transmitir problemas com o álibi de vamos orar. Podemos sim orar, mas irmãos, primeiro eu tenho que ir lá e saber, meu querido, o que eu posso fazer para te ajudar? O que de fato está acontecendo para que a minha oração a seu favor, ela seja objetiva e cumpra o seu propósito e a sua finalidade.
E aqueles homens entenderam esta realidade e prontamente eles se levantaram e eles voltaram para Jerusalém. E sabe o que é gostoso do fato deles voltar para Jerusalém? Onde eles estavam antes? Oi? Onde Jesus fora crucificado? E para onde eles voltaram? Sabe o que significa isso? Uma nova oportunidade. Volte e recomece. Recomece de onde você parou. E Deus faz isso conosco. A cada dia. Recomeçar. Então nós precisamos retomar o fervor espiritual. O pastor mencionou 39 anos e ele falou ainda, esperamos talvez mais uns 39 anos, igreja dos nossos filhos, netos, mas para que possa chegar lá e não se perder no caminho, a atual geração precisa ter o fervor espiritual para a igreja crescer e expandir e o nome do Senhor ser glorificado e ser exaltado através de nossas vidas. Qual é a sua missão hoje? Qual é a sua missão? Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça, enquanto o pastor Edemário se achega. Deus tem um plano com a sua vida, neste lugar, aqui no templo e neste bairro. E eu sei que Deus vai usar a sua vida e o seu coração. Amém. Você que entendeu, abriu seu coração, o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã. Essa é a oportunidade de você, mais uma vez, colocar-se diante do Senhor e pedir a graça, a misericórdia, pedir a ajuda do alto. Talvez são lutas, dificuldades, incredulidades que você lida no seu dia a dia, que o Senhor ele está querendo promover essa renovação espiritual, avivar o seu coração, e talvez você tenha contribuído de uma forma desfavorável. E se você tem nessa manhã esse sentimento, mais do que nunca, que você precisa desse fervor, você precisa desse calor, você precisa dessa movimentação dada através do Espírito Santo dentro de você, mais do que nunca, para que você vá e faça e fale em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar por você. Se o Senhor falou contigo nessa manhã e você se sente aí impelido a orar junto conosco, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar e nós estaremos orando e colocando diante do Senhor as nossas vidas de um modo geral. Amém, 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 amém. Talvez a tua realidade é uma realidade de frieza espiritual, você não tem mais sentido a alegria que você sentia antes, talvez você não tenha mais acreditado como acreditava, talvez você tenha se sentido fraco. Eu quero convidar você a se colocar diante do Senhor, a fim de que dele você receba o cuidado, a fim de que dele você receba essa forma amorosa de cuidado e de ânimo, né? Essa injeção de ânimo. E fica de pé aí no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, nós queremos nesta manhã agradecer porque o Senhor é aquele que nos proporciona novos começos, o Senhor é aquele que aviva os nossos corações, que renova nossas mentes e que coloca fogo dentro de nós, a fim de que a viva chama da esperança se mantenha acesa sempre. E nós queremos pedir a tua ajuda e o teu auxílio, porque talvez em muitos corações essa chama está bem fraquinha, está bem apagada. E o Senhor, nesse momento, mais uma vez, destaca a realidade que pode voltar a trazer intensidade, trazer calor, a trazer, ó Deus, essa presença. Clamamos ao Senhor, ó Pai. Às vezes, nós temos agido de uma forma que tem contribuído para que o fervor espiritual ele seja diminuído, mas nós não queremos ser esses que lutam contra o teu espírito. Nós queremos participar daquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos sentir esse fervor espiritual. Queremos sentir da tua presença. Queremos ter os nossos olhos abertos às realidades que acontecem
à nossa volta e são feitas por meio do Senhor. Obrigado pela vida da nossa igreja, obrigado pela vida dos irmãos que até aqui têm sido fiéis e têm de um modo desprendido, se doado, se entregado em fidelidade, comprometendo-se com o bom nome da Igreja de Jesus, comprometendo-se fielmente, acreditando nessa missão e se desprendendo de recursos materiais, inclusive, fazendo com amor e generosidade aquilo que o Senhor ensinou-nos a fazer. Obrigado. Pedimos, ó Pai, por aqueles que talvez ainda não compreenderam, que o Senhor traga a devida interpretação, devido entendimento para que eles possam viver isso, porque ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo é algo muito penoso, é algo que nos gera muitas perdas, e nós não queremos, ó Pai, ser aqueles que seremos lembrados que poderíamos ter feito, poderíamos ter participado, poderíamos ter ajudado mais e não fizemos. Não queremos ser tidos como servos negligentes, mas ao contrário, queremos ser achados como servos fiéis, em fidelidade ao Senhor. Obrigado pela vida do pastor Márcio, pela vida da sua esposa, pela vida dos seus filhos. Obrigado pelo seu ministério, da força, da vida, da saúde ao teu servo, para que ele continue ali naquele local, fazendo com amor a obra e cumprindo o chamado que o Senhor colocou no coração dele há anos atrás. E que a boa mão do Senhor seja com aquela igreja, ganhando pessoas daquela região e levando-os ao conhecimento de que Jesus os ama, Jesus é o Salvador, e que assim seja conosco também aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Nossa gratidão, nossa expressão de gratidão nesta manhã por fazermos parte da igreja do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor que nós oramos e agradecemos e bendizemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém.